Pode começar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Campos, sou diretor de publicações da Soperj. Queria agradecer a participação de todos, principalmente da nossa palestrante, que fez um grande esforço para estar aqui hoje. Antes de eu apresentar a doutora Cristiane, a gente vai passar um vídeo institucional da Soperj e aí a gente segue com a abertura do evento, tá bom? Diego, se quiser, pode já colocar. Bom, boa noite a todos. Para quem está entrando agora, meu nome é Leonardo Campos, eu sou diretor de publicações da Soperj. Tenho a enorme felicidade de hoje estar representando a diretoria e agradecer também o DC de Oncohematologia, que já vem fazendo um esforço enorme
nesse Setembro Dourado, trazendo vários temas, várias discussões importantes relacionadas ao câncer infantil. E hoje, ainda no finalzinho, né, no início de outubro, a gente vai fechar esse mês com uma palestra muito importante sobre um tema que é pouco discutido em relação ao diagnóstico do câncer usando a citometria de fluxo, que é um projeto, uma pesquisa, né, que já vem de longa data aí da doutora Cristiane Fácil, que é oncohematologista do PPMG da FRJ, e que, sem dúvidas, agrega muito em relação ao diagnóstico dessa condição que, apesar de rara, é extremamente grave. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. A gente vai começar com a exposição e depois a gente vai ter um momento aí para discussão. Obrigado. Cris, por favor. Gente, boa noite. Espero que todos estejam me escutando bem. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite do Léo, da gente estar podendo falar um pouquinho agora, assim, já começando outubro, né? Mas o nosso... Oi, doutora, ficou mudo o microfone. Estão conseguindo me escutar? Sim, pode continuar. Desculpa. Então, bom, é uma honra poder falar para vocês. Foi delicioso esse vídeo da Soperge agora de introdução, porque eu acabei vendo amigos de longa data que a gente acaba se perdendo no tempo sem conseguir se encontrar tanto. Foi uma delícia. E agradecer ao Léo a oportunidade de falar um pouquinho sobre o câncer pediátrico. Na verdade, eu comecei, né, como oncologista pediátrica mesmo, né? Eu fiz onco no INCA, fiz hemato no IPPMG, e trabalhei muito tempo na assistência como oncologista, e aí depois a gente foi mudando um pouquinho de foco, indo para pesquisa, e hoje a gente já completa 16 anos nesse trabalho que é tentar auxiliar o diagnóstico do câncer, diminuindo o intervalo de tempo, e é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. É importante a gente entender que o que a gente pretende ver nessa apresentação, não só a citometria, mas quais são os desafios de diagnóstico, quais são os principais sinais de alerta, porque é focado muito, né, no pediatra essa apresentação, então é importante a gente entender um pouco dos sinais de alerta, onde estão os principais obstáculos, aonde o mundo inteiro atualmente está se juntando, né, para focar nessa condição que é o diagnóstico precoce, como é que a gente pode fortalecer o cuidado dessa criança com câncer. Para a gente começar, é importante a gente entender, a epidemiologia. Por que é importante a gente entender a epidemiologia? É importante porque quando a gente fala assim, câncer pediátrico é raro, né? Qualquer lugar que a gente lê, qualquer lugar que a gente vá, a primeira informação é câncer pediátrico é raro. Na verdade, eu sempre começo as minhas apresentações dizendo que uma coisa que acomete 400 mil crianças no mundo inteiro não pode ser considerado raro. É uma doença que mata mais do que qualquer outra doença pediátrica, não pode ser considerada uma doença rara, e ela é sim um problema de saúde pública atualmente. No Brasil, a gente faz diagnóstico de mais ou menos 8 mil crianças todo ano, e na região sudeste, 3.300 crianças. Isso é uma atualização muito recente feita pelo Desiderata, que é sobre o panorama da oncologia pediátrica no Brasil. A gente tem em torno de 2.500 óbitos só no Brasil por câncer pediátrico ao ano, e cerca de 5% dessas crianças elas morrem sem nem começar a ser tratadas. Isso realmente é algo muito importante da gente observar e entender. O que é o câncer pediátrico? Eu acho que aí é o que a gente entende o que é o câncer pediátrico, o que ele é de diferente do adulto. O câncer do adulto, ele é um câncer que a gente pode atuar em eventos de prevenção primária, ou seja, eu posso me expor menos a determinados agentes, eu posso cuidar mais da minha saúde, eu posso praticar mais exercício, eu posso cuidar da minha saúde de forma que, no futuro, eu não vá desenvolver determinados tipos de câncer. Na criança, isso não acontece. A grande incidência de câncer pediátrico está na faixa etária de 2 a 5 anos. É uma incidência muito precoce de faixa etária. Então, ele está muito mais relacionado a desordens, a uma desregulação do crescimento do órgão normal na criança,
do que efetivamente alguma exposição ao qual ou a mãe ou a criança tenha sido submetida relacionada a esse provável câncer. O câncer pediátrico ele é muito diverso. A grande maioria está nas leucemias, linfomas e nos tumores do sistema nervoso central. Mas a gente vê também muitos outros tumores sólidos extracranianos acometendo crianças e, principalmente, são esses que levam ao óbito, são esses que, atualmente, as condições de tratamento e diagnóstico ainda não são as mais adequadas. E o que é a detecção precoce? O que é a prevenção do câncer pediátrico? Isso eu acho que é muito importante da gente entender, porque isso passa pelo pediatra. A prevenção primária, que é aquilo que a gente vê no adulto, né, que é diminuir ou eliminar a exposição a fatores de risco, não é tão impactante, tão importante na criança. Na criança, é sim a prevenção secundária, ou seja, eu conseguir detectar nessa criança o câncer no estágio inicial do seu desenvolvimento. E a gente sabe hoje que cerca de 18% dos casos de câncer em criança são diagnosticados ainda em serviço de emergência. Ou seja, a mãe vai em uma média de 4 a 5 consultas em serviços de emergência ou serviços ambulatoriais, até que um médico consiga suspeitar que aquilo dali pode ser câncer e encaminhar ela para um serviço terciário, onde ela possa ser atendida, diagnosticada e tratada. O que acontece com isso? O que acontece com isso é que cerca de 50% das crianças, quando chegam numa atenção onde um oncologista vai atender, diagnosticar e tratar, ela já tem um câncer no nível metastático, o que dificulta não só o início do tratamento, mas também o resultado final. Então, como é que a gente pode atuar? Foi nesse cenário que a gente começou a pensar aonde a gente podia auxiliar, aonde a gente podia entrar e ajudar. Existem algumas formas de auxiliar e ajudar os componentes do diagnóstico precoce. Uma delas é a gente conscientizar a população, ou seja, a família que cuida dessa criança, e conscientizar os profissionais, pediatras da atenção primária, a reconhecer, diagnosticar e encaminhar esse paciente com suspeita de câncer pediátrico. Uma outra forma de atuação é o diagnóstico rápido e preciso. E aí que a gente vai entrar um pouquinho mais e explicar como a nossa técnica pode auxiliar. E esse diagnóstico rápido e preciso, ele só é possível quando as crianças têm acesso aos centros de avaliação, diagnóstico e de tratamento. E uma terceira forma, que é onde a gente também pretende atuar com a assimetria de fluxo, é disponibilizando ferramentas que auxiliem no tratamento melhor, mais direcionado, mais preciso para todos os tipos de câncer. Quais são as iniciativas, então, né? Quando a gente pensa, então, com um problema de saúde pública global, a gente entende que existem diversas iniciativas no mundo inteiro. Uma iniciativa muito, muito importante que está acontecendo já é a iniciativa que a gente chama de Cure All Americans, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde que pretende atingir pelo menos 60% de chance de cura para todas as crianças do mundo inteiro acometidas com câncer até 2030. Como é que se pretende isso? Através de estratégias de treinamento, de monitoramento, de detecção precoce, de tratamento mais acessível, disponibilização de serviços de saúde que possam atender esses pacientes, a diagnosticar e tratá-los de forma mais adequada possível. A Rejane Reis, uma epidemiologista da Fundação do Câncer, falou uma coisa que é muito, muito importante. O monitoramento do câncer infanto-juvenil no Brasil, ele vai além de números. Ele conecta a coleta de dados à preservação de vidas, auxiliando na construção de políticas públicas eficientes para garantir o cuidado com o futuro. A gente tem que entender que a gente está cuidando de crianças que vão virar adultos, e para isso eles precisam ter a melhor forma de tratamento para que eles cheguem adultos sem grandes sequelas relativas ao tratamento que eles receberam. E qual é a dificuldade inicial? Qual é o primeiro problema que a gente encontra? O primeiro problema, e isso eu sempre gosto de falar quando a gente está dando aula para os alunos de medicina, é que ninguém vai olhar para uma criança e vai achar que ela tem câncer.
Você vai pensar em todas as possibilidades possíveis, menos que ela tenha câncer. É diferente de você receber um adulto que está emagrecido, que diz que tem uma dor de cabeça, que não está conseguindo comer, e você olhar para ele e pensar que a primeira coisa que ele pode ter é câncer. É completamente diferente o olhar. E isso se agrava ainda mais porque a grande maioria dos sinais e sintomas do câncer pediátrico estão absolutamente relacionados com coisas muito comuns. Então, inchaço, desconforto abdominal, pode ser verminose, pode ser gastroenterite. Dor no membro pode ser dor de crescimento, pode ser porque a criança caiu, se machucou, isso é a coisa que a gente mais vê na prática clínica. Dor de cabeça, vômito. Bom, diversos desses fatores são fatores e sinais e sintomas que estão muito, muito relacionados a doenças viroses muito comuns na infância. Então, é importante que a gente sempre tenha aquela lâmpadazinha acesa na cabeça, examine essa criança inteira e entenda que aquilo que a mãe está reclamando pode ser alguma coisa um pouco mais séria do que a gente está imaginando. Como que acontece o fluxo diagnóstico de uma criança com suspeita de câncer atualmente? A gente sabe que quanto mais velho, mais demorado é. Por quê? Porque a criança pequena, a mãe ainda tem um cuidado muito mais próximo. A mãe, ela está ali, ela está dando banho, ela está mudando a roupa, ela está de olho naquela criança. É diferente de um adolescente que já faz tudo sozinho, que já está mais tempo fora de casa. Então, a gente precisa entender que as queixas e essa dinâmica entre a primeira queixa, a primeira observação da família e o atendimento já é uma coisa demorada que pode, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no sarcoma de Ewing, então tumor ósseo, demorar até 6 meses para essa criança chegar a um serviço de referência. Esse período, então, da história clínica detalhada, do exame físico completo, da coleta de exames laboratoriais, exames de imagem, é o período que a gente chama de tempo entre a suspeita clínica familiar e ela chegar no centro de oncologia. Isso pode demorar 1 a 2 semanas, mas pode chegar a 6 meses. Desse momento até a biópsia cirúrgica, que é o que efetivamente vai dar o diagnóstico dessa criança para o início do tratamento, nós levamos, então, aí em torno de 1 a 2 meses. O que acontece a partir desse momento? A partir desse momento, a criança está dentro do serviço de referência, onde a gente pretende atuar com a nossa metodologia, que é a técnica da citometria de pulso. A gente pretende atuar onde o patologista entra, e a partir do momento que o fragmento desse tumor, a ressecção desse tumor foi feita e essa amostra chegou ao patologista. Quando essa amostra chega no patologista, existe uma dificuldade que se dá a partir do momento de ser um tecido embrionário, um tecido de difícil diagnóstico histopatológico. É aí que a gente pretende auxiliar com a citometria de fluxo, encurtando um período de tempo que, em geral, é de 7 a 15 dias para mais ou menos 24 horas. E por que o histopatológico é um diagnóstico mais complexo e mais difícil? O histopatológico ele depende de uma compilação de informações morfológicas e imunohistoquímicas para que a gente consiga fechar um diagnóstico. As informações morfológicas dos tumores pediátricos, em geral, se dá a partir de uma coisa que a gente chama de células pequenas, redondas e azuis. São tumores de origem embrionária que não se caracterizam ao tecido de origem. Por exemplo, um tumor de adulto, um câncer de mama, um câncer de cólon, ele vai se assemelhar ao tecido epitelial da mama, ao tecido epitelial do cólon. Um câncer embrionário em pediatria, ele não se assemelha a nenhum tecido de origem, o que significa que ele precisa de técnicas auxiliares de diagnóstico, como, por exemplo, a imunohistoquímica, como, por exemplo, técnicas moleculares, como o FISH, como a citogenética. Com isso, o tempo de diagnóstico histopatológico vai se estendendo. Qual é o outro problema? Existe uma heterogeneidade clínica e biológica muito grande. Se algo é raro e ainda é muito heterogêneo, a compilação de informações para se fechar um diagnóstico mais preciso, ela começa a ficar um pouco mais difícil. E um outro e terceiro problema é que, diferente dos tumores de adultos, marcadores genéticos são mais raros. As mutações elas são muito mais frequentes nos tumores de adultos do que nos tumores pediátricos. Foi por isso que, em 2022, a Organização Mundial de Saúde separou por completo os tumores pediátricos dos tumores de adultos.
Antigamente, os livros da Organização Mundial de Saúde eram por sítios, então, cabeça e pescoço, tumores de abdômen, tumores de tórax. Agora, existe só dois, na verdade, são 2 volumes, são 2 livros, que são só direcionados para o público de tumores pediátricos. E eles falam uma coisa que é muito interessante, que é exatamente onde a gente está atuando no momento. Que no futuro, técnicas de single cell, ou seja, de avaliação de células únicas, vão ser bastante úteis, não só para o diagnóstico, mas também para guiar terapêuticas e monitorar a evolução do tumor. É aí que a gente entra. E como é que a gente entra? A gente entra com a técnica da citometria de fluxo. O que é a citometria de fluxo? Na verdade, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da citometria de fluxo, porque os diagnósticos das leucemias, que são os tumores mais comuns, que são de origem hematopoética, ele só é feito atualmente a partir da morfologia e da associação da imunofenotipagem. A imunofenotipagem nada mais é do que a citometria de fluxo. A citometria de fluxo é um aparelho, é um citômetro, é um aparelho que permite a análise de células únicas. Nesse aparelho, que é interceptado por lasers, essas células vão emitir cores, fluorescências, que vão indicar para a gente qual é o antígeno que está presente na membrana ou dentro do núcleo ou do citoplasma de cada célula que está sendo interceptada por esse laser. Sendo assim, eu consigo, numa única célula, analisar diversas proteínas. A gente começou estudando 8 proteínas e hoje existe já a capacidade no nosso laboratório, por exemplo, no Rio de Janeiro, de analisar até 24 proteínas numa única célula. O que isso gera? Gera uma maior rapidez, ou seja, no momento que eu recebo um tumor, por exemplo, hoje a gente recebeu um tumor no laboratório. Essa criança operou hoje e agora, não sei, acho que são 8 e pouco da noite, a gente já sabe o que aquele tumor expressa, quais são as proteínas que tem em cada célula daquele tecido. E aí, com isso, a gente consegue ligar para o patologista, avisar ao patologista a possibilidade diagnóstica daquela criança e auxiliar no diagnóstico mais rápido. Só para vocês entenderem do ponto de vista prático e a clínica real. Ela é precisa. Por que ela é precisa? Porque eu estou analisando uma célula por vez e todas as proteínas que aquela célula expressa. Então, com isso, é muito importante, por quê? Porque a gente tem uma heterogeneidade clínica e biológica muito grande nos tumores pediátricos. Se eu analiso célula por célula, eu consigo identificar subgrupos, subpopulações de forma mais precisa. E a terceira coisa, informação importante, eu posso analisar múltiplos parâmetros de uma vez, o que significa que eu posso dizer que a célula neoplásica expressa determinados antígenos, mas que também, em volta daquela célula neoplásica, eu tenho linfócitos T, eu tenho linfócitos B, eu tenho macrófagos, eu tenho neutrófilos que estão defendendo aquela criança contra aquele tipo de tumor. Então, a informação fornecida pela citometria de fluxo é uma informação não só da doença em si, da célula neoplásica, mas também de como aquele organismo está se defendendo contra aquele tipo de tumor. Como é que a gente pretende, então, efetivamente atuar no fluxograma diagnóstico, como isso já tem sido feito no Rio de Janeiro, em Brasília e em alguns outros centros na Europa? A gente tem um tubo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O que é um tubo? Um tubo é uma combinação de anticorpos direcionados a determinados antígenos celulares. Então, essa combinação de anticorpos, eu consigo uma caracterização completa de alguns tipos celulares específicos dos tumores pediátricos mais comuns. Com isso, eu posso dar uma informação bastante detalhada do que é provavelmente o tumor daquela criança e como aquele sistema imune está reagindo localmente e de forma sistêmica, uma vez que eu também posso utilizar a mesma metodologia para análise do sangue periférico no mesmo dia que aquela criança foi operada. Com isso, consigo, com a mesma técnica que é a citometria de fluxo, fazer o monitoramento do sangue periférico, dos sítios metastáticos, como, por exemplo, a medula óssea, e do tecido tumoral que foi ressecado. Como é que a gente começou essa história toda, né? A gente começou essa história toda com uma angústia. E a angústia era, eu tenho um paciente que chegou para mim com tumor,
esse tumor está comprimindo o rim, por exemplo, esse tumor está comprimindo a traqueia, eu preciso tirar um fragmento desse tumor. Uma vez retirado esse fragmento vai para a parafina, essa parafina vai virar uma lâmina de morfologia, a partir dessa lâmina de morfologia vão virar algumas outras lâminas de manostatina. Esse processo é um processo que, na melhor das hipóteses, dura em torno de 24, 48 horas. Por que é importante a gente ter o diagnóstico no mesmo dia? Porque essa criança que está obstruindo via aérea, que está obstruindo o rim, ela tem um tratamento muito mais fácil e muito mais rápido, uma vez que eu consigo iniciar, como acontece com as leucemias. Quando eu tenho um paciente com leucemia, o que acontece? Eu vejo a morfologia do mielograma, eu faço citometria e no mesmo dia eu começo a tratar esse paciente com leucemia. A ideia, então, foi a gente fazer a mesma metodologia, a mesma técnica, então agora, para os tumores sólidos. A gente começou isso lá em 2003, quando a gente só tinha 52 amostras, 40 pacientes, e a gente conseguiu uma concordância com a patologia, ou seja, a gente não tinha como saber o resultado da patologia, porque a gente recebia a amostra e processava no mesmo dia, e aí a patologia depois dava o diagnóstico para a gente conseguiu uma taxa de concordância de 96%. E o que eu sempre falo quando eu apresento isso é que o mais importante é o 100% de especificidade, ou seja, no mesmo dia eu consigo dizer para um pai e para uma mãe que teve seu filho, que entrou dentro do centro cirúrgico para tirar um fragmento, e descobrir se aquilo dali é câncer ou não, eu consigo dizer para aquela família, olha, eu não sei o que é, mas câncer não é. Então, assim, a partir do momento que eu consigo dizer que aquilo não é câncer, no mesmo dia que a criança entrou no centro cirúrgico, com 100% de especificidade, eu nunca disse para ninguém que não tinha câncer, que ele poderia ter câncer. Isso daí já deixa a gente bastante satisfeito. A gente tem uma equipe enorme tratando desse tipo de estudo. Hoje em dia, a gente publicou em 2020, 2021 e 2013, a gente publicou esse estudo já com 476 amostras, e hoje eu posso dizer para vocês que a gente já tem quase 2.000 amostras. Hoje a gente estava com uma equipe de 6 pessoas dentro do laboratório para tentar descobrir e entender o que era um tumor renal de uma criança que estava sendo operada no INCA. Então a equipe só aumenta, graças a Deus, e o trabalho agora, que começou com 8 cores, com 52 amostras, agora já está em 24 cores e 2.000 amostras. A gente, em 2021, publicou esse trabalho, que a ideia era a gente construir um tubo de orientação para os tumores sólidos extracranianos. Com esse tubo de orientação, a gente consegue dar o diagnóstico dos 4 principais tipos de tumores extracranianos, que são os neuroblastomas, os sarcomas de Ewing, os tumores divinos e os rabidominsarcomas. O único tubo que é feito no mesmo dia da biópsia cirúrgica, a gente consegue orientar o diagnóstico desses 4 principais tipos, como a gente faz isso entrando sempre em contato com o patologista. E só para vocês entenderem, né, porque senão fica uma coisa muito, muito abstrata, como isso é feito, como a visualização do dado acontece. A visualização do dado acontece a partir de uma análise computacional. A gente adquire essa amostra no citômetro, essa amostra ela é uma amostra que ela precisa ser transformada numa amostra líquida, e essa amostra vira esses pontinhos, essa nuvem de pontinhos. Essa nuvem de pontinhos nada mais é do que uma nuvem de células. Todos esses pontinhos juntos são milhares de células adquiridas desse paciente. Isso daí que vocês estão vendo é uma massa tumoral de um paciente com um neuroblastoma, que é um tumor de origem de crista neural, que acomete crianças, a grande maioria entre 2 e 5 anos de idade. E esse tumor, o que a gente consegue ver nesse paciente? Não só a célula neoplásica que está em vermelho, identificada aqui, mas também todas as outras células imunes, que são a resposta imune do paciente dentro da massa contra aquela célula tumoral. Cada númerozinho desse aqui, CD45, CD19, CD3, CD56, marca um tipo celular específico, como, por exemplo, o CD3 marcando os linfócitos T, o CD56 as células NK, um CD4 os monócitos e as células, os linfócitos T.
e depois a gente encontra a célula tumoral. E aí, com os antígenos específicos, aqui, por exemplo, representados pelos anticorpos CD56 e GD2, a gente consegue identificar a célula neoplásica e dizer que esse paciente, muito provavelmente, tem um neuroblastoma, que é infiltrado majoritariamente por linfócitos T, e a gente ainda consegue dizer se esses linfócitos T são linfócitos TCD4, CIS, TCD1. Por que isso é importante? Porque aí entram, então, as aplicações clínicas dessa metodologia que a gente desenvolveu. Essa metodologia, na verdade, ela já foi desenvolvida antes para as neoplasias hematológicas e agora a gente consegue aplicar também para os tumores sólidos. E por que é importante? Porque eu consigo fazer, igual na leucemia, um segmento. Na leucemia, a gente faz os segmentos das medulas ósseas com o que a gente chama de doença residual mínima. E isso é importante para o diagnóstico, mas é importante também para avaliação de estratificação terapêutica. A gente consegue, com a citometria, fazer a mesma coisa para aqueles tumores que infiltram a medula óssea, como, por exemplo, o neuroblastoma, o rabdonosarcoma e o sarcoma de Ewing. A gente consegue, ao mesmo tempo, avaliar a resposta imune sistêmica, a partir de uma análise do sangue periférico, e a resposta imune no sítio tumoral, a partir da análise do que infiltra o sítio tumoral com relação aos linfócitos, neutrófilos e monócitos. E agora a gente tem feito isso de forma mais recente e mais importante, as avaliações das terapias-alvo. De um tempo para cá, a imunoterapia vem ganhando um impacto e uma força muito grande dentro da oncologia pediátrica, como já era nos tumores de adulto. E com a citometria de fluxo, a gente consegue não só identificar a proteína-alvo, como, por exemplo, a GD2, em alguns tumores como o neuroblastoma, mas também quantificar essa proteína. Eu vou falar para o médico, no momento do diagnóstico, que é um neuroblastoma, que expressa GD2 numa quantidade tal, e por conta disso é interessante ele fazer uma terapia direcionada para uma terapia-alvo, que é a anti-GD2. Então, a citometria de fluxo, na verdade, ela tem diversas aplicações clínicas que atualmente já vêm sendo aplicadas, não só aqui no Rio, né, na UFRJ, a gente tem uma parceria clínica muito importante, mas também no Brasil, em Brasília, com o Hospital de Brasília, José de Alencar, e em alguns outros lugares da Europa, porque nós fazemos parte de um grupo de citometria de fluxo internacional. Eu queria terminar falando para vocês uma coisa muito importante. Nada disso é possível sem um grupo muito grande unido. Nós começamos isso, eu e Elaine, que é professora da UFRJ, há 16 anos atrás, e agora a gente já tem um grupo muito grande de pesquisadores no Brasil e fora, que estão unidos pela mesma causa, que é a gente tentar auxiliar o diagnóstico precoce dos tumores pediátricos. Obrigada, gente. Bom, maravilhoso, é muito interessante, né? Acho que para a gente que não vive isso, entender a aplicação não só para o diagnóstico, segmento e agora a terapia-alvo, que eu acho que está invadindo todas as áreas, né? Não só a oncologia. Então, assim, achei muito boa a sua exposição. E eu queria abrir para perguntas, mas enquanto o pessoal estiver se animando aí, eu queria te fazer uma pergunta assim prática, que eu acho que é interessante, até para a gente, às vezes, que está com paciente. Por exemplo, se eu tenho lá uma criança que tem uma linfonodomegalia crônica e existe alguma suspeita de, por exemplo, linfoma, às vezes essa criança ela não chegou ainda para o hemato, para o oncologista, né? Pode passar pelo pediatra, até mesmo pelo especialista, e ser solicitada uma biópsia. Aí eu queria que você comentasse duas coisas que eu acho que são bem importantes, que às vezes geram uma certa confusão, que seria a retirada inteira do gânglio versus o PAF, né, que algumas pessoas às vezes confundem. E outro ponto que eu também queria te perguntar é o seguinte, na prática, por exemplo, se alguém está em algum hospital privado, enfim, como funcionaria esse fluxo para o encaminhamento do material e o que deveria ser avisado no momento ali da cirurgia, quando aquele gânglio, por exemplo, for ressecado? Então, uma coisa que é muito importante, a gente sempre diz que esse patologista, a gente tem tantos amigos patologistas e a gente aprende tanto com eles, né? Quando você retira o gânglio, você tem uma capacidade de manter a arquitetura, que é muito importante para o diagnóstico morfológico. Então, assim, o patologista ele precisa dessa
morfologia, né, dessa arquitetura do gânglio para diagnóstico, como, por exemplo, os linfomas de Hodgkin. Se você faz um PAF, claro, se você tem um gânglio muito infiltrado, como é, por exemplo, o linfoma T, você com PAF muito provavelmente vai identificar isso, não só pela morfologia, mas pela citometria. Agora, se você tem uma infiltração focal, não uma infiltração difusa, como acontece na grande maioria das vezes nos tumores não hematopoéticos ou nos linfomas de Hodgkin, onde a célula é muito escassa, o ideal é sempre optar pela retirada do gânglio completo, principalmente em pediatria. O procedimento em pediatria da PAF, na grande maioria das vezes, a criança pequena também precisa ser sob anestesia. Então, é mais difícil você optar pela PAF em pediatria do que em adulto, né? Na pediatria, na grande maioria das vezes, você faz a retirada. Com relação a encaminhamento de hospitais particulares, a gente recebe o tempo inteiro. Na verdade, como nós somos o único hospital aqui no Rio que faz essa investigação para os não hematopoéticos, e, claro, né, assim, são muitos anos de oncologia e de hematologia, a gente acaba conhecendo quase todo mundo que trata e acompanha os pacientes aqui no Rio. Quando eles precisam, eles ligam para a gente e encaminham lá para o fundão mesmo. Isso é feito lá, independente de ser SUS, independente de ser particular, a gente faz isso independente. Tá certo. E essa amostra, por exemplo, o gânglio, ele tem que ser preservado em algum meio específico na hora que ele é retirado para poder ter viabilidade celular? Como é que funciona isso até chegar ao laboratório? Então, na verdade, não pode ser colocado, isso é super importante essa pergunta, porque para patologia, esse gânglio é colocado numa conservação conservadora, né? Para citometria não pode. Para citometria é o soro fisiológico mesmo. O gânglio ele tem que ser encaminhado o mais rápido possível, o gânglio ou qualquer peça cirúrgica, o mais rápido possível, porque o ideal é ela ser processada nas primeiras 6 horas, para manter a viabilidade celular, porque esse material ele tem que ser célula viva. É diferente da patologia que a célula é fixada, né? Na citometria, a célula tem que ser viva. Quando você coleta uma medula óssea, como o meio é muito rico, essa célula ainda permanece viável em 24 horas. Mas no tumor sólido, especificamente, o ideal é ser em torno das primeiras 6 horas pós-procedimento. Entendi. Então, esse gânglio, por exemplo, foi retirado, se for um gânglio único, ele não pode ser fracionado, ele vai inteiro para o laboratório? Como é que é isso? Então, na verdade, a grande maioria dos hospitais, por exemplo, no INCA, como funciona, para você ter uma ideia, é a patologista que faz a retirada desse material para a gente. Então, assim, é muito ruim quando esse material ele é retirado não por um patologista. Por quê? Porque o patologista ele vai saber que ele está me dando uma parte representativa daquele material e está ficando com uma parte representativa do material. O diagnóstico ele é auxiliar, ele é em conjunto. Então, não pode nem em detrimento da patologia, nem em detrimento da citometria. Então, o ideal é que esse material seja encaminhado e retirado por um patologista. E o que acontece na grande maioria das vezes, Léo? Assim, um gânglio, se você tirou um gânglio, né? Na verdade, é um conglomerado de gânglios, a grande maioria das vezes, não é um gânglio. Nesse conglomerado de gânglios, você vai ter um gânglio inflamatório e um gânglio que vai estar acometido pela doença. O patologista ele vê isso na congelação, uma coisa rápida, e aí ele retira desse fragmento que está acometido uma parte para ele e uma parte para a gente. Em geral, é assim que funciona. Perfeito. Alguém quer fazer alguma pergunta? A Lilian está fazendo a seguinte pergunta. Falou o seguinte: parabéns pelo trabalho e pela aula. Gostaria de saber como fazer para enviar amostras de outros municípios do estado do Rio. Então, Lilian, o que acontece? O problema é só esse, assim, a gente precisa da amostra no mesmo dia. Então, se o município for muito distante e for impossível enviar no mesmo dia, é muito difícil que a gente receba esse material numa condição de célula viável suficiente para que a gente consiga te fornecer um resultado adequado. O ideal, a gente tem trabalhado, assim, eu tenho uma equipe de pessoas agora trabalhando só nessa parte de protocolos para transporte de material, para que a gente consiga desenvolver algum método de transporte que essa amostra, por exemplo, possa ser transportada em um dia, chegar no outro e a gente ainda consiga processar. Mas no momento, o que eu tento te dizer, se você conseguir coletar e enviar no mesmo dia, é só ligar para a gente que a gente recebe.
Mas se isso for demorar mais que 24 horas, a chance dessa amostra chegar inviável é muito grande. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, eu vou fazer mais uma aí de curiosidade. Na hora que você colocou lá de 92, 96% de concordância, de curiosidade, aqueles que não concordaram eram quais tumores, você lembra? Eu sei que. Então, sim. Na verdade, o que acontece? Falei, né, que a gente começou com 8 cores, agora a gente está indo com 24. Hum, O nosso objetivo no início eram os tumores de rápido crescimento. Eram os tumores que a gente chama, né, de pequenas células redondas e azuis, que têm crescimento rápido, ou seja, que você precisa de um diagnóstico mais rápido. São os neuroblastomas, os sarcomegalia, os rabdomites, tumores que podem envolver órgãos nobres e o tratamento ser mais dificultado por conta disso. Só que não é só isso, né? A gente tem 12 categorias, 12 grupos grandes de tumores pediátricos e dentro desses grupos ainda existem mais muita. O que a gente vem desenvolvendo agora é uma capacidade maior de diagnóstico, um número maior de antígenos, né, de anticorpos direcionados a antígenos celulares para a gente conseguir. Por exemplo, eu não consigo hoje dar diagnóstico com células germinativas. Eu consigo ver que existe uma célula ali não hematopoética naquele tecido, mas eu não consigo te dizer qual é o tipo de célula germinativa. Eu não consigo dar diagnóstico de osteosarcoma. Eu consigo ver que tem uma célula neoplásica, que ela expressa alguns tipos de antígenos, mas eu não consigo te assegurar que aquilo ali é um osteosarcoma. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está desenvolvendo um outro tool, uma outra estratégia diagnóstica para que a gente consiga abranger o maior número de diagnósticos. Por exemplo, os rabdomiossarcomas são tumores de músculo esquelético, né, de imaturo. Eu não consigo dar o diagnóstico específico de tumores que a gente chama de não rabdomia, que são os tumores de outros tipos de partes moles, como leiomyosarcoma, liposarcoma, fibrosarcoma. Então, hoje o que a gente pretende, em conjunto com patologia, é esmiuçar isso de uma forma maior, entendeu? Não, os antígenos. Ah, perfeito. Entendi. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser abrir o microfone também, fique à vontade. Tá todo mundo elogiando aqui. Parabéns, foi excelente. Mensagem da Laís Paiva. A Luísa, excelente apresentação. Bruna também, todo mundo adorou. Que bom, que bom, que bom. É tão bom falar com pediatra, né? Porque a gente tem uma sensação de que a gente, como pediatra, nunca vai pensar nisso, né? Eu acho que a gente sempre aprende quando, sei lá, olha de novo e fala, meu Deus do céu, isso pode ser câncer. Eu acho que a gente passa a olhar diferente, né? Quando a gente aprende. Com certeza. Eu acho que também a questão do diagnóstico, ainda que seja complementar, né? Você ter uma resposta. Foi exatamente o que você falou, né? Você ter o não, às vezes é tudo que a pessoa precisa, né? E isso traz uma paz, né, para aquela família, até mesmo para o médico que está assistindo. Então, eu acho que isso é muito importante, sem dúvidas. E existe algum plano nacional de espalhar esse projeto para outros estados, Cris? Como é que está essa ação aí? Você falou que está em Brasília, aqui, né? Então, a gente tem um grupo de psicometria brasileiro, né? E dentro desse grupo de psicometria brasileiro, alguns centros já utilizam para diagnóstico. Então, a gente tem nesse grupo várias pessoas que estão dispostas e estão envolvidas nisso. Para a implementação na prática clínica real de diagnóstico, a gente ainda não tem isso aprovado, né? Tem uma série de trâmites legais e burocráticos para aprovação da metodologia para inclusão na prática diagnóstica, mas a gente já vê isso sendo utilizado. Assim. A gente, com esse grupo que a gente tem fora, é muito gratificante a gente ver que os problemas que a gente passa dentro do Brasil, eles também passam lá fora, e que a gente consegue auxiliar também o diagnóstico. Por exemplo, medula óssea, que é uma coisa muito simples, né? Porque a gente recebe medula óssea de forma muito frequente para diagnóstico de leucemia. Você conseguir olhar e ver que, não, olha só, esse paciente não tem uma leucemia, ele tem, na verdade, um neuroblastoma. É uma coisa que já tem sido assim, uma prática diária, entendeu? Já não é uma coisa tão utópica, né? Porque quando você começa uma pesquisa, ainda é uma coisa muito ali dentro do laboratório, não, isso já é uma coisa mais disseminada, mais aceita. Ela só não é efetivamente uma prática clínica, porque para isso ainda existe uma série de trâmites burocráticos que acho que vai demorar um pouquinho.
Esse processo demora, né? Não, eu acho também incrível, porque eu já vi várias vezes vocês no laboratório sábado, domingo, então, né? Não tem dia, né? É um esforço enorme, né, do grupo, né? Pra tá... Elaine é sensacional, a gente brinca que assim, Elaine do descanso, né? Ela começou isso tudo, montou um laboratório literalmente do zero, e agora já tem uma série de alunos que estão por aí disseminando a informação. Legal. Luísa, quer falar alguma coisa? Que você está aí? Abriu a câmera, agora Queria escuta. primeiro matar a saudade da Cris, Ah, depois de alguns anos. a Estou Luísa aqui é como uma. pediatra, né? Pois é. E, na verdade, fiquei muito surpresa e feliz de saber que vocês já estão conseguindo ter um banco de mais amostras. E queria deixar um recado assim, para as pessoas. Está muita gente perguntando qual é o e-mail, contato. O que acontece? Eu acredito que ela mesma, a Cris já falou, que a questão é a viabilidade da célula, porque entre a cirurgia e chegar até lá, tem que ter braço, né? Além de transporte adequado, dentro de 4 horas, geralmente, depois que pega a biópsia. E aí, o que acontece é que, às vezes, a gente ia sábado e domingo porque ia ter uma cirurgia ou recebia de algum hospital privado do Rio para poder ver se era tumor ou não era tumor, né? E aí eu acho que eu não sei como é que está isso hoje aí em relação ao fluxo dessas entregas, de como é que está, continua essa loucura, continua, né? E achei muito bacana saber que a gente está tendo mais possibilidade de avaliar mais informações das células, tanto extracelular e intracelular, né? Para saber, e monitoramento da doença, não só diagnóstico, porque a gente consegue ver no nível além do microscópio, né, assim, de 0,001% de tumor no sangue periférico ou num sítio metastático como a medula óssea que a Cris estava falando, que é muito fácil às vezes de ver, que já é uma amostra líquida, né? E o maior desafio que ela mostrou também é tornar uma amostra de um tumor sólido em uma amostra líquida, né, que eles chamam de biópsia líquida. É preservar isso de uma forma que a gente não perca mais de 50% da amostra, porque o Léo perguntou, isso é um aspirado, como é que tira a arquitetura, assim, tentar preservar ao máximo que já vai ter perda quando sai. Até chegar, que se chegue dentro das 4 horas, a gente consiga divulsionar, né? Diluir essa maçaroca aí. A gente faz realmente com pinça, com agulha, põe num tubo, numa salina e sai pipetando um monte de anticorpos para ver o que vai grudar nesse resto de célula, né, de debris, de doblete, de fragmento de célula, para ver se vai apitar alguma coisa que seja tumor. E dentro desses tumores que a gente está falando, que são os tumores embrionários, que são indiferenciados na patologia clássica, que a gente vai conseguir chegar a esse diagnóstico e dar essa certeza, né? E pelo que eu me lembro nos seus dados de quando você publicou em 2013, esse 96% que o Léo perguntou, na verdade, foi até superior. A citologia conseguiu diagnosticar o que a patologia não viu. Por isso que deu. Não era isso, Cris? Sim, sim. Ainda tem, né? Na verdade, assim, acho que é um trabalho que está sendo desenvolvido. Acho que os protocolos europeus de, por exemplo, para neuroblastoma, já estão começando a visar a introduzir a citometria de fluxo, como foi antigamente para a citometria para o BSM, né, os protocolos de leucemia, né? Já incluía a citometria de fluxo, porque realmente é uma técnica muito sensível e específica. Então, eu acredito que isso vai ser o futuro mesmo, né? Enfim. Com certeza. E saber monitorar, né? Além do diagnóstico, saber se ainda tem doença residual, se tem critérios de cura, além do critério clínico, né, de estagiamento, a gente conseguir alcançar também isso, incorporar isso na Organização Mundial de Saúde, você mostrou 2022. Isso ainda para tumor sólido ainda não é uma realidade, né? Só para leucemia, para tumor hematológico, né? Então, tumor não hematológico, e espero que alcance aí também os tumores germinativos, outros tumores que a gente consiga diferenciar e conseguir depois incluir na rotina, né? A Ainda gente falta, mas já avançou bastante. Parabéns. Fiquei muito feliz de te ouvir. Beijo grande. Obrigado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Só por causa do horário. Também não prender muito vocês, né? Bom, acho que é isso. Tá todo mundo agradecendo, parabenizando a palestra. Queria mais uma vez te agradecer, Cris, aí pelo seu esforço e
contribuir para a nossa formação, né, de conhecimento, um conhecimento que pouquíssimas pessoas têm, né? Eu acho que isso agrega muito na prática clínica, né? Então, mais uma vez, obrigado, e só lembrando a todos que a apresentação vai ficar gravada e vai ser disponibilizada no YouTube, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada, Léo. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, Léo. Obrigada, Cris.